Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Opa, neguinho, na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda. Olá, Opa, pessoal. neguinho, começar a andar. Espero que estejam todos bem. E a música da abertura hoje foi Upa Neguinho, do Edu Lobo. Aliás, é um show aqui do Edu Lobo de comemoração de 70 anos, se eu não me engano, são 70 anos, no Teatro Municipal. Baita show, baita show. Recomendo fortemente. Para desestressar aí nos intervalos dos estudos. Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos continuar aí com as coisas aí que a gente estava falando, né? Então deixa eu mostrar aqui algumas coisas para vocês. Primeiro, deixa eu anotar aqui que horas que eu estou começando, né? Eu estou começando a 1h40. Eu dei uma atualizada aqui no Edisciplinas, tá? Então tem os links aqui, né? O link, esse link das aulas, claro, vocês já têm o link do grupo, acho que todo mundo deve estar lá já, eu espero. Eu vou olhar esses dois links aqui com vocês daqui a pouco. Aí eu adicionei aqui mais coisas de referências bibliográficas, né? Porque na aula passada eu só falei do site lá do professor Paulo Feofilov, mas eu esqueci de falar aqui dos livros principais do curso, né? Então o livro básico aqui de referência, tanto para algoritmos e estrutura de dados 1, como para o 2, que a gente está fazendo agora, é esse livro aqui, né? Em português é o Algoritmos, Teoria e Prática, né? São 4 autores, mas geralmente aí a gente fala o livro do Cormen, né? Conhecido como livro do Cormen, que é o primeiro autor, mas tem 4 autores aí, né? E tem a versão dele em inglês também, né? O Introduction to Algorithms. Então esse livro aqui tem tudo, tá? Tem tudo de análise de algoritmos, então para a disciplina também, né? De introdução de análise de algoritmos e para as disciplinas de algoritmos e estrutura de dados. E mais até. Vai sobrar coisa aí no livro. Então é um livro que vale muito a pena. E tem vários exemplares desse livro na biblioteca. Mas pena que a gente está agora no meio da pandemia, aí fica difícil de pegar lá, né, na biblioteca. Mas é um livro que eu realmente recomendo que vocês consultem aí quando puderem, né? Aí, aquele site lá do professor Paulo Feofilov, que está aqui o link, ó, ele fala sítio, né? Eu falo site, mas enfim, eu escrevi sítio aqui em homenagem ao Paulo Feofilov, porque ele fala sítio lá ele escreve, né, lá no site dele, ele escreve sítio. Então, o material dele é feito baseado no livro do Robert Sedgwick, tá? Então eu estou colocando aqui também o livro, tá? É o Algoritmos em C, parte 5. A figura está meio, né, zoada aqui. Mas é parte 5, tá? É uma coleção, e aí na parte 5 é o que ele vai falar dos algoritmos de grafos, né? Aqui está escrito Graph Algorithms, não dá para ler direito, mas enfim, é isso, tá bom? Então são esses livros, aí tem o site do professor Paulo Feofilov, que eu já mostrei para vocês na aula passada, e tem também aqui, ó, notas de aula do professor Alexandre Xavier Falcão. Deixa eu abrir aqui com vocês, eu acho que já está aberto em algum lugar aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó, então deixa eu subir aqui, ó. A disciplina, né, que ele deu na Unicamp, né, se eu não me engano. Agora faz tempo que eu peguei esse material, eu acho que é na Unicamp, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu tenho quase certeza que é na Unicamp. Então o nome da disciplina dele é Estrutura de Arquivos, né, que ele deu em 2007, né? Aí a disciplina dele está bem focada assim, em detalhes de implementação aqui de coisas envolvendo arquivos, né? Que aí a gente não vai por essa linha não. Mas eu coloquei aqui porque quem tiver curiosidade, né, de ter aí umas informações a mais, né? E aí aqui também eu coloquei isso aqui também porque tem uma parte aqui que fala de árvores B,
né? E eu quero que vocês estudem árvores B, e aí como pode ser que vocês não consigam aí ler o livro do Cormen lá, que era o que eu gostaria, né? Esse aqui, ó. Então eu gostaria que quando, enfim, eu já estou dando um spoiler aqui do final da aula, né? Mas eu em algum momento eu vou falar para vocês lá de árvore B, vou pedir para vocês estudarem. O melhor lugar para fazer isso era aqui no livro do Cormen, tá? Mas aí quem não conseguir acessar, quem não conseguir acesso, né, ao livro do Cormen, aí pode dar uma consultada no Wiki, né? Que eu coloquei aqui o link também, ó. Tá aqui, ó, Wiki Árvores B, tá? Então pode dar uma consultada aqui no Wiki e pode também dar uma consultada cadê? Nessa apostila aqui nessas notas de aula do professor Alexandre Xavier, que é meu xará, né? Tá bom? Aí aqui ele fala também um pouco de árvores B e aqui ele fala mais de detalhes de implementação também, né? Do como colocar as coisas no arquivo e tal, né? Beleza? Cadê aqui a parte das árvores B? Aqui, ó. Certo? Então tá bom. Voltando aqui para o E-Disciplinas, o que mais que eu estou colocando aqui, né? Deixa eu ver. Tem umas ferramentas de visualização que eu já vou mostrar para vocês, bem legais também, para simular os algoritmos, né, e as estruturas de dados. E aqui eu estou colocando as tarefas, tá? Então, tarefa 1, que vocês já passei para vocês a semana passada, que era fazer aquela pesquisa comparativa aqui entre HD, SSD e RAM, né? Tarefa 2, quero implementar remoção na árvore binária de busca em arquivo. Vou mostrar a solução para vocês hoje. E aí tem mais duas tarefas que eu vou passar na aula de hoje, tá? Tarefa 3 e tarefa 4. Essas tarefas, pessoal, são exercícios que não valem nota, tá? Só lembrando, e que vocês não precisam entregar, tá? Então, assim, quem quiser me entregar, me mostrar, me perguntar, ó, professor, ficou legal assim e tal, aí pode me mandar, tá bom? Mas eu só tô lembrando vocês que vocês não precisam mandar, tá? Então, só para relembrar isso. Mas eu gosto que mandem, tá? Assim, manda, pergunta aí alguma coisa também, sei lá, que vocês tenham dúvida. Eu tô colocando os links aqui das músicas que eu tô colocando nas aberturas, tá? Aqui já deu spoiler da abertura da segunda parte da aula, né? Enfim, até para eu lembrar aqui o que eu já coloquei para eu não colocar de novo, né? Beleza. Então mostrei aqui para vocês as atualizações do E-Disciplinas, falei da bibliografia. Pessoal, teve gente que me perguntou hoje sobre controle de presença, né? Eu já vou responder aqui para todo mundo. Eu não vou fazer controle de presença, tá? O controle de presença vai ser as atividades que valem nota. Então, assim, se você não entregar nenhuma atividade que vale nota, eu entendo que você não acompanhou o curso. E aí você vai ficar, além de ser reprovado por nota, né? Porque não entregou as atividades que valiam nota, também vai ficar reprovado por faltas, tá bom? Certo? Se você por alguma razão está assistindo às aulas, mas não quer fazer as atividades, não vai fazer, e você quer que conste no teu histórico que você vai ser reprovado por notas e não por faltas, aí eu peço que você venha falar comigo já com antecedência, tá? Não depois, já vem falar comigo para a gente ver o que faz no seu caso, tá? Porque eu estou assumindo que, enfim, que os casos aí se enquadram só naquilo que eu falei. Ou a pessoa vem, a pessoa quer as presenças e quer as notas, né? E ela vai entregar as atividades, e se ela for mal demais e não conseguir ser aprovado por nota, pelo menos por falta ela não vai ser aprovada. Agora, se você não fizer nenhuma atividade que vale nota, eu estou assumindo que você não está acompanhando o curso, tá bom? Então, quem tiver nesse caso aí, vem falar comigo para a gente ver o que faz. Beleza. Agora deixa eu falar aqui da tarefa 1, né? Alguns alunos me mandaram aí, mas ó, pessoal, assim, agradeço terem me mandado, parabenizo aí de vocês terem tentado fazer a atividade, mas ninguém conseguiu chegar assim num ponto ideal que eu queria, tá?
Alguns me mandaram assim, material parecia já muito pronto assim, então não era o que eu queria também que vocês simplesmente me mandassem um link de alguma coisa já feita. Eu queria que vocês fizessem. Então era para vocês encontrarem os materiais, digerirem a informação e montar, por exemplo, uma tabela aqui, ó, comparando os principais aspectos. Tá? É o que você entendeu do que você leu. Você não vai me mandar o que você leu. Tá? Aí teve aluno que fez isso, montou a tabela, mas aí a tabela também não tinha todas as informações, ou então tinha, mas misturava as unidades de medida, né, de taxa de transferência lá, que é a velocidade, né, de transferência, que é o que acho que mais importa aqui pra gente. Aí mistura lá gigabytes com MT, que eu nem sabia o que era, depois eu fui ver lá. E aí depois eu fiquei confuso, eu não sabia se aquilo era a mesma unidade de medida ou não. E também não informava a fonte, de onde tirou aquela informação, né, que é importante. Enfim, então ninguém conseguiu me convencer aí, tá? Então, enfim, ficou aí no vácuo. E eu tô dando feedback também, pessoal, porque assim, se em algum momento eu pedir alguma atividade para vocês, para valer nota, pensa que assim, tem que fazer a coisa com critério aí, tá? Eu acho que eu gosto de ter um nível exigente, assim, não quero assustar ninguém, mas é bom que a gente cobre um pouco mais de vocês que estão na universidade, porque depois vocês é que vão ser referência também para outras pessoas, né? É, enfim, e o trabalho que vocês vão fazer por aí afora, para ter qualidade, né, tem que ser bem criterioso, né? Aí então assim, eu não fiz essa pesquisa, tá? Para mostrar para vocês. O que eu fiz aqui, eu estava querendo que vocês fizessem, aí eu pegaria alguma pesquisa que vocês me mandaram para mostrar aqui, tá bom? Então quem ainda quiser fazer isso, aí quando alguém me mandar um resultado aí que eu achar legal, eu mostro aqui para todo mundo, tá bom? A tabela, enfim, alguma coisa assim. Teve gente que chegou quase lá, tá? Chegou quase lá, faltou pouco. Né? Era essas coisas que eu falei, mistura unidades diferentes lá, e aí não dá para saber se um é mais rápido que o outro ou não, porque né, tá medindo em unidades que não estão muito claras ali o que significam, e não cita a fonte, né, de onde tirou a informação. Aí, ó, mas aí eu dei uma gulgada rápida aqui e eu encontrei esse trabalho aqui, ó, feito na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, especialização em banco de dados, né, desse aluno aqui, ó, Giovano Pion, ixi, eu não sei falar esse nome aqui, deixa pra lá. E aí ele fez um trabalho aqui fazendo um comparativo de desempenho de consultas SQL entre banco de dados em memória RAM em SSD, tá bom? Na verdade ele também fez HD, tá? Não tá aqui no título, mas porque eu queria ver essas três coisas, né? Eu queria ver a HD, a RAM e a SSD. Né? Apesar de não estar aqui no título, a gente vai ver que nos experimentos que ele fez tem aqui, ó. Então ele fez um tipo específico de experimento, né? Considerando o banco de dados e consultas SQL, tá bom? Que aí a gente não sabe também o que envolve uma consulta SQL, né? O quanto de esforço de algoritmo que tem envolvido. Às vezes não é só a questão de acesso a arquivos, né? Às vezes é também o esforço computacional mesmo, né? De calcular as coisas. Enfim. Então, olhando aqui, então, ou seja, isso não é o que eu queria, tá? Isso não é o que eu queria. O que eu queria era só comparação de hardware, tá? Aqui ele está fazendo uma comparação de consulta SQL, tá? Só para a gente ter uma noção aqui, ó. Então, aqui, ó, HD é azul, SSD é laranja e o meme aqui é memória RAM, é o verdinho, tá? Então vê que, ó, para alguma, aí ele vai aumentando o número de linhas que a consulta devolve, né? Então começa com 1 milhão de linhas. Aí você vê aqui a diferença, mais ou menos, né? Em alguns casos a SSD está bem junto aqui com a memória RAM, né? Mas em alguns outros casos ela já está mais aqui no meio do caminho, mais até para, tá no meio do caminho, vai, no meio do caminho entre a HD e a RAM, né?
Aqui no gráfico dá para ver melhor isso, né? Na média aqui mais ou menos no meio do caminho, né? Aí depois ele vai aumentando para 2,5, né? É 2 milhões e 500, né? 500 mil. É, aí, ó, a SSD já ficou mais para perto da HD, tá vendo? A hora que aumentou, então, ou seja, tem coisas acontecendo ali que vão além do hardware, né? E aí, dependendo dessa quantidade de linhas aqui, a SSD está se aproximando mais da HD e está ficando mais longe aqui da memória RAM, né? Mas ainda assim ela tem um ganho aqui. O ganho aqui não está muito significativo, né? Não tá, assim, é significativo, mas não é tanto quanto a gente gostaria, né? A gente gostaria que fosse um divisor de águas mesmo, né? Agora depois aqui, ó, quando aumentou ainda mais a quantidade de linhas, aí a SSD começou a aproximar da memória RAM. Esse negócio dele aqui, ó, quer ver, ó, aumentou mais ainda, aí a SSD começou a ficar mais rápida do que a RAM, né? Só que aí, aqui acho que o que está acontecendo, ele mesmo, eu não li aqui direito o trabalho, né? Mas na conclusão dele, ele também não sabe explicar direito e ele acha que tem alguma questão aqui que vocês sabem que quando começa a ocupar memória demais, na memória RAM, né? Aí começa a ter paginação, né? Desculpa, não é paginação, é swap, né? Começa a ter swap. E aí o swap é que envolve a HD, né? Então ele começa, se você tiver HD no computador, né? Se tiver SSD, ele vai fazer swap da memória SSD para RAM, né? E vice-versa, né? Então começa a ter mais swap, aí começa a ficar mais lenta a memória RAM, porque na verdade você não está usando só a memória RAM, você está usando também o SSD. E aí entre usar, vamos supor, eu não sei, tá? Eu não li o trabalho, eu não sei se o swap dele estava com SSD ou com HD. Mas vamos supor que fosse um swap com SSD, né? Ainda assim pode ficar mais lento do que só o SSD, porque fazer na RAM com swap em SSD, você está, né, fazendo meio que um trabalho redundante, né? Você fica pegando a informação, levando para SSD, depois trazendo para RAM e tal. Aqui a informação fica só na SSD, então pode ser que fique mais lento aqui quando comece a encher demais aqui, comece a ficar grande demais. Vocês lembram o que eu tinha falado para vocês na aula passada, né? Que estrutura de dados em arquivo não é só uma questão de persistência. Às vezes é uma questão também de que os dados não cabem na memória RAM. Né? Então aqui parece ser o caso, né? Ele está fazendo aqui está trabalhando com uma base de dados tão grande que mesmo que ele queira ter as coisas aqui todas na RAM, não vai caber, entendeu? Certo, mas deu para ter uma noção aqui de que, em casos mais ou menos normais aí, né, vamos dizer assim, a SSD está ficando mais ou menos aqui no meio do caminho, né? Então é melhor do que você deixar lá HD, né? É um upgrade, vai no teu sistema, você usar, mas ainda assim a memória RAM é mais rápida. Então isso é o que importa para a gente aqui, né? Porque o que a gente está fazendo aqui, toda a questão é evitar mexer na memória secundária. Então, sabe, os nossos algoritmos eles vão evitar usar a memória secundária, né? Beleza, então acho que essa é a mensagem aí que eu queria que vocês tivessem. Beleza. Agora vamos então para a parte. Agora eu vou corrigir com vocês o exercício lá da remoção, né? Remoção em árvore binária de busca. Bom, peraí. Desculpa. Vamos lá. Então, primeiro, vamos relembrar como que funciona a remoção, né, em árvore binária de busca. Então, eu estou aqui ó, no Visual Go, né, que é essa ferramenta aqui. Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui a página inicial dele. Olha, então tem várias coisas aqui, ó, algoritmos de ordenação, lista ligada, hash table, heap. Aí tem os algoritmos de grafos, né? E tem várias coisas aqui, ó, tá? Nossa, tá me dando um sono.
Então vamos aqui, ó, Binary Search Tree. Então deixa eu primeiro inserir algumas coisas aqui, ó. Então vou inserir aqui o 35. Aí, ó, dá para você deixar mais devagar, ó, tá vendo? Se você que tá muito, eu acho que tá muito rápido às vezes, né? Então, se eu quiser deixar mais devagar, ó, eu trago aqui a barra para cá. Vou inserir mais um. Deixa eu ver se ele aceita repetido. Vamos ver aqui. Não, não aceita repetido. O código que eu vou fazer aqui aceita. Quer dizer, não aceita, né? O da aula passada aceitava, o dessa aula também não vou aceitar mais. Deixa eu inserir aqui o 80, vai. Agora tá muito lento, né? Deixa eu deixar um pouco. Não, tá bom. Aí, inseri o 80 aqui como filho direito. Aí, ó, o legal. Nossa, tô com muito sono. O legal aqui de você brincar com isso é você primeiro fazer na tua cabeça, né? Falar assim, ah, eu vou inserir o 60, por exemplo. Então o 60, ele é maior do que 32, menor do que 73, maior do que 65. Então ele vai ser inserido aqui, né? Aí você confirma aqui para ver se você realmente acertou aí, ó. Legal. Aí agora, ó, aqui você pode também voltar, ó, e fazer passo a passo. Em vez de assistir o videozinho, né, dele indo na velocidade que você quiser, você que controla os passos, né? Então isso é bom para quem está explicando, né? Ó, o 60 é maior. Aí na sala lá eu posso perguntar para vocês, né? E aí, para que lado que vai e tal? Aí vocês vão falar para mim, vai para o lado direito. Aí eu aperto aqui, ó. Aí compara aqui, o 60 é maior ou é menor do que o 73? Ah, é menor. Ah, então vai para que lado? Ah, vai para o lado esquerdo. Beleza. Depois, e desculpa, eu não estava falando, ele, além de ter a figura aqui, acompanha o código aqui, né? Então, ó, foi para a esquerda, né? Estamos nessa linha do código. Aí agora, ó, compara o valor com a chave lá. Então 60 é menor do que... Quer dizer, a chave é maior do que o valor. Então vai para a direita, certo? Aí agora é o ponto de inserção, né? Ó, encontrou o ponto de inserção, certo? Porque não, ele ia para a direita, mas esse nó não tem filho. Então ele vai criar um novo nó. Então ele vai cair nessa linha aqui, ó, Create New Vertex. Certo? Então a ferramenta é bem legal, bem feita. Aí você consegue acompanhar o código, ao mesmo tempo visualizar as coisas. Certo? Tá bom. Agora vamos fazer uma remoção, né? Então, como que remove? Né? Bom, vamos pegar o caso mais simples primeiro, né? Vamos remover uma folha, né? Acho que é o caso mais simples, né? Então remover a folha é só cortar, né? Então vamos remover o 35, né? Então primeiro ele vai buscar a folha, né? Aí quando ele encontrar, ele vai ver que ele está numa folha, né? Por enquanto, vamos devagar, né? Então, eu não sei como que ele vê que é folha, mas de um jeito ele vê que é folha, né? Aí, bom, se é folha, basta cortar, certo? Então, cortei esse cara. Depois, o que significa cortar lá no nosso código, a gente vai ter que pensar. Beleza. Então, caso em que quando que um vértice não, quando que um nó aqui da árvore é uma folha, né? Quando ele não tem filhos, certo? Se ele não tem filho esquerdo nem filho direito, ele é uma folha. A folha é só cortar, né? Agora, qual outro caso? Qual o caso, digamos, o próximo caso na ordem de complexidade, né? É um caso fácil, mais difícil do que esse, mas ainda um caso fácil de tratar. É o caso em que o vértice tem um filho só, né? Quando o vértice tem um filho só, quando o nó tem um filho só, então, por exemplo, o 31 ele só tem o filho esquerdo, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Vou inserir mais um aqui, ó. Vou inserir o 90.
Deixa eu aumentar a velocidade aqui. O 80, ele só tem o filho direito, ó, né? Então são dois nós aqui fáceis de remover, né? Eu vou inserir o 100 também, para ter mais gente ali. Beleza. Então, ó, quando eu for remover o 31, o que eu vou fazer? Né? Basta eu meio que cortar ele, né? Pegar o. Então ele era filho esquerdo do 32. Então quem vai ser o filho esquerdo do 32 agora? O 6. Tá bom? É... Por que isso é verdade, né? Porque todas as propriedades da árvore vão continuar sendo satisfeitas, né? Então, todo mundo que é filho aqui é porque essa subárvore está pequena, né? Deixa eu botar mais gente aqui, vai. Inserir o 1. E vou inserir o 7, vai. Então, assim, né? Todo mundo que tá nessa, que é filho esquerdo do 31 é menor do que 31, certo? E como 31 é menor do que 32, porque ele é filho esquerdo, né? Então, por transitividade, né? Se todo mundo que está aqui é menor do que esse cara e esse cara é menor do que esse cara, então todo mundo que está aqui é menor do que esse cara. Todo mundo que está aqui é filho esquerdo, é descendente, né? Dessa subárvore. Então, a hora que eu fizer isso aqui, ó, vai continuar valendo essa relação, certo? Então a árvore continua com as suas propriedades. E é isso que eu quero, né? Quando eu faço a remoção, eu quero manter a árvore como uma árvore binária de busca, certo? Então vamos remover aqui o 31. Eu cliquei em remover? Eu cliquei. Então encontrou o nó. Aí ele viu que tem só um filho, ó. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui, ó. Volto, eu vou pausar. Ó, tá procurando pelo nó, né? Encontrou o nó. Aí ele fala aqui, ó. O primeiro caso, se o V fosse uma folha, né? Ele não é folha, então ele não caiu nesse primeiro caso. Aí ele foi para o segundo caso. Se o V, ele só tem um filho, né? Então eu vou dar um bypass nele, que ele está chamando aqui. O bypass é isso aqui, né? Jogar o vizinho, o filho esquerdo aqui do 32 para o 6, né? Beleza, terminou. Vamos remover o 90 aqui, ó, só para ver também. Ó. Então a mesma coisa, ele vai procurar pelo 90, vai ver que o 90 não é folha, vai ver que ele tem um filho só e vai fazer o bypass nele, certo? Beleza? No fundo, pessoal, essa operação que ele está chamando de bypass, ela é bem parecida também com a remoção da folha, porque o jeito de você fazer o bypass aqui é meio parecido, né? Porque aqui você pode falar que o filho esquerdo do como é que chama? Do 1, ele vai pegar o único filho que o 1 tem, né? Eu tô falando isso porque lá no meu código eu uso essa ideia aí de fazer o bypass, porque aqui, só que aqui, como ele não tem filho, você pode dizer que esse único filho que ele tem é nulo, vamos dizer assim, né? E aí você aponta o filho esquerdo aqui do 6 pro nulo, né? Que seria o filho nulo do 1, tá? Então a operação em si ela é bem parecida, né? Então esses dois casos são bem parecidos. Agora o caso mais traumático aqui, né? Que é quando você vai remover um nó que tem dois filhos, né? Aí vocês devem lembrar, eu espero que vocês lembrem aí de AED1, né? O que vocês têm que fazer. Mas vamos testar aí a memória de vocês. Ou então, para quem realmente não estava nessa aula, né, cabulou essa aula, tenta pensar um pouco. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo um pouco e pensem como que eu faço a remoção. Já tem spoiler aqui na tela, né? Aí lascou, né? Eu não devia ter mostrado aqui, agora já foi, né? O spoiler já tá dado. Quem não viu aqui, ó, o que eu fechei aqui, para o vídeo e pensa. Fala, meu, o que eu faço aqui para remover um nó que tem dois filhos, né? Então vou esperar aí você pensar.
Bom, tá bom. Vou assumir que você pausou o vídeo. Vou continuar minha explicação. Então, assim, né? A ideia é substituir, primeiro encontrar. Você pode encontrar ou o sucessor ou o antecessor do nó, tá? E é o antecessor na ordem. Assim, vocês lembram lá em AED1 que você pode percorrer uma árvore binária em várias ordens diferentes, né? Tinha pré-ordem, pós-ordem e em ordem, né? Então é o que eu falo de sucessor ou o antecessor na ordem, né? O em ordem lá, aquela busca em ordem. Qual que é a busca em ordem, né? É assim, você visita todo mundo. Então vou começar a percorrer essa árvore aqui em ordem, né? Então eu visito toda a subárvore esquerda em ordem, tá? Então uma definição recursiva, né? Visito todo mundo em ordem. Deixa eu ver se tem calma aí, eu só vou ver se tem a... Dá para eu simular isso aqui, que aí fica mais fácil. Deixa eu ver. Não tem? Ah, que pena. Eu queria ver se tinha aqui o percurso. Ah, tem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Predisuki. Não é. Não é isso. Tá bom. Beleza. Ah, e eu perdi minha árvore, né? Que beleza. Maravilha. Tá. Então, assim, agora eu vou ter que... Vixe, me lasquei aqui. Vamos lá. Não posso deixar a peteca cair, né? 9,4. Tá, o 90 tem dois filhos, né? Aí, ó, então assim, eu posso pegar tanto o antecessor como o sucessor do 90, tá? Por quê? Né? E por que e para que eu vou fazer isso, né? O que eu vou fazer? Vamos supor, no meu código eu vou pegar o antecessor, tá? Aqui eles vão pegar o sucessor, né? Então, quem é o sucessor de um nó? O sucessor ele é o menor dentre os maiores, tá? Então o menor dentre os maiores. Quando o nó tem filho direito, tá? Então quando o nó tem filho direito, que isso eu tô colocando em negrito, tá? Quando ele tem filho direito, os maiores, o menor dentre os maiores vai ser o quê? Eu vou andar para a direita, porque são os maiores que o 90 vão estar para cá, né? E aí eu vou andar tudo para a esquerda. Tá? Vocês já viram isso lá em AED1, certo? Eu vou andar uma para a direita, depois eu vou andar tudo para a esquerda. Né? Então deixa eu inserir aqui Vou colocar aqui o 92. E vou colocar o 93. Então quem que é o menor dentre os maiores que 90, que seria o sucessor dele? É o 92, certo? Então eu ando uma vez para a direita, aí depois eu vou andando tudo para a esquerda até o cara não ter mais filho esquerdo. Esse cara vai ser o menor dentre os maiores, tá? Por quê, né? Lembra que assim, se eu quiser, dado uma árvore binária de busca, eu quero encontrar quem que é o menor elemento dela. Basta eu ir tudo para a esquerda, certo? Então eu chego na raiz e eu falo, bom, se eu quero o menor do que o 96 está para a esquerda dele. E o que ficou para a direita são os maiores. Então eu estou indo em direção ao menor geral, global, né? E aí eu aplico esse raciocínio recursivamente. Vou andando tudo para a esquerda, até o cara não ter mais filho esquerdo. Esse cara é o mínimo da árvore, certo? Então, ó, o 57 é o mínimo dessa árvore aqui, ó, certo? Se eu inserir mais, ó, vou inserir mais gente aqui, ó. Vou inserir o 11... Vou inserir o 5. E vou inserir o 7. E vou inserir o 6. Só para a gente ver bem aqui, ó. Então, ó, basta eu andar tudo para a esquerda, aí quando eu chegar num nó que não tem mais fila esquerda, eu paro, tá? Eu não preciso descer para a direita, porque se eu descer para a direita, são os caras maiores do que ele,
certo? Então tá claro aqui que o mínimo dessa árvore é assim que eu encontro, né? Indo tudo para a esquerda, tá? Então se eu quero o mínimo dentre os maiores, basta eu ir para a direita, então vou olhar nessa subárvore aqui da direita, e aí eu vou tudo para a esquerda para encontrar o mínimo dessa árvore, tá bom? O mesmo raciocínio agora como é que chama? É simétrico, né? O caso simétrico aqui é de você encontrar o antecessor. Então, o antecessor você vai andar uma para a esquerda e depois você anda tudo para a direita, certo? O andar tudo para a direita é encontrar o máximo, né? Então, olhando, por exemplo, nessa subárvore enraizada no 57, quem é o máximo dessa árvore? Basta eu andar tudo para a direita, vai ser o 94, certo? Então, se eu quero o antecessor, que é o maior dentre os menores, então eu vou andar para a esquerda e depois eu ando tudo para a direita, tá bom? Isso, pessoal, de novo, vou colocar em negrito. O antecessor eu encontro desse jeito quando o nó ele tem filho esquerdo, tá? Porque se ele não tivesse filho esquerdo, aí o algoritmo teria que subir aqui, fazer outras coisas, tá? Mas o caso que a gente está olhando aqui, a gente pegou um nó que a gente sabe que ele tem os dois filhos, ele tem filho esquerdo e ele tem filho direito. Então o antecessor dele vai estar nessa subárvore esquerda e o sucessor vai estar na subárvore direita, tá bom? Então quem não lembra direito, pessoal, dessa história de sucessor, antecessor, dá uma olhada, tá bom? Porque não é só isso, tá? O antecessor, então você pode pensar aí, quem é o antecessor do 90 se ele não tivesse se eu removesse aqui da árvore o 75 e o 81? Quem que ia ser o antecessor do 90? Né? E como que eu acho esse antecessor? Né? Tá? E a mesma coisa, quem é o sucessor quando não tem filho direito? Tá bom? Beleza. Então tá bom, eu tô falando aqui só desse caso aqui, porque é o caso que a gente vai usar, né? Então beleza, eu tenho um nó que eu quero remover e eu vou primeiro buscar o sucessor dele aqui. Eu vou falar sucessor, depois lá no código é o antecessor, tá bom? Mas eu vou falar sucessor porque na simulação é o sucessor. Então eu vou buscar o sucessor dele. Aí o que acontece? Ó? O algoritmo que encontra o sucessor, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai vir para a árvore direita, depois ele vai andar tudo para a esquerda até não poder mais. Ou seja, o sucessor dele não vai ter dois filhos. O sucessor dele vai ter no máximo um filho. Porque justamente eu cheguei nele porque não dava para ir mais para a esquerda. Então ele não tem filho esquerdo. Pode ser que ele não tenha filho direito também. Mas pode ser que sim. Mas o filho esquerdo a gente sabe que ele não tem. Tá? Aí, por que então que o sucessor é interessante? Por dois motivos. Se eu pegar o sucessor do 92 e colocar no lugar do 90, as propriedades da árvore vão continuar satisfeitas, certo? Porque ele é maior do que o 90, portanto, todo mundo que está... Primeiro, né, ó, ele está nessa mesma... olhando aqui para cima do 90, né? Então, todo mundo aqui, ó, dessa subárvore é filho direito do 57, certo? Então, qualquer um que eu colocar aqui no lugar do 90... olhando aqui para cima da árvore vai estar tudo bem, certo? Agora, mas vamos olhar para baixo aqui também, né? Se eu colocar o sucessor, o que acontece? O sucessor é maior do que o 90. Então, todo mundo aqui da subárvore esquerda para a esquerda do 90, portanto, menor do que o 90, vai ser menor do que 92 também, certo? Porque 92 é maior do que 90, certo? Então, todo mundo para a esquerda aqui, esse pedaço da árvore vai ficar ok. Certo? Aí, agora vamos olhar esse pedaço da árvore aqui, ó. Esse pedaço da árvore, o que acontece? Quem for ficar para a direita do 92 tem que ser maior do que o 92, certo? Mas como eu estou escolhendo o mínimo dessa subárvore aqui, então com certeza todo mundo que ficar aqui para a direita vai ser maior do que o 92, que era o mínimo dessa árvore aqui, dessa subárvore aqui, certo? Então essa história de ir atrás do sucessor, ela é ótima. Por quê? É ótima assim, né? É excelente. Por quê? Porque é um cara que eu posso colocar no lugar do 90. Então eu não preciso remover o nó 90. Basta eu jogar a chave do 92 aqui em cima da chave 90. Né? E aí o que eu faço? Eu removo o sucessor. Tá bom? E aí, remover o sucessor, eu caio num daqueles dois casos fáceis lá, né? Que eu caio no caso em que o
o nó só tem um filho ou então não tem nenhum filho, certo? Então o caso complicado eu reduzo ao caso simples. Fazendo isso aí, eu vou atrás do sucessor, coloco ele no lugar do nó, e aí depois o nó aqui que ficou vazio, né, vamos dizer assim, eu removo. Certo? Então vamos ver a simulação aqui, ó. Vamos remover o 90. Vou pausar e vou eu colocando. Ó. Então 90, né? Aí ele está procurando 90, está para a esquerda do 96. Opa, ele não deixou. O que aconteceu aqui? Travou? Ou não? Ah, não acredito. Não acredito. Dica, não use a função de pause. Não use a função de pause. Vamos lá, vamos ter que voltar tudo. Eu não sei se é a minha internet que tá ruim, viu? Tô tentando dar ESC aqui, não tá indo. Acho que a minha internet não tá legal. Vou tentar mais um pouco aqui, se não der, eu abandono a simulação. Mas acho que vocês já entenderam a ideia, né? Era legal a gente visualizar, mas... É a minha internet mesmo. Puxa vida, no ápice da simulação, deu pau. Que coisa, né? Bom, vamos fazer assim, ó. Como é vídeo mesmo, eu vou parar o vídeo e aí eu vou esperar um tempo aqui para ver se a minha internet melhora. Se melhorar, eu volto e continuo. Beleza?